Davi esperou até às 17 horas desse sábado para ter uma conversa interessante com o Bila. Uma conversa ali em que eles esclareceram o que aconteceu na segunda-feira no Sincerão. E foi a única coisa de maior destaque ao longo do dia no BBB. Porque durante a noite, após o paredão e ao longo do dia inteiro de hoje, aconteceram grandes movimentações dentro do BBB. Tudo ali ficou sem graça, tudo ali não tinha nada para mostrar. O restante da casa ali já está meio que bastante consolidado na divisão. Então, realmente não tem muito o que ter de conteúdo. Nesses últimos dias, esses conteúdos vão ficando mesmo para trás. Nesses últimos dias, o conteúdo em si, tudo que está rolando no BBB, tende a diminuir, é normal, a gente já está mesmo nessa última fase. Mas eu achei muito estranho essa conversa dele acontecer justamente agora, bem perto da festa, bem perto do horário em que eles vão ficar ali, tendo que ficar presos, confinados. Então, é uma conversa que não deu em nada, porque o Davi tentou de todas as maneiras nessa conversa tentar botar o Bila contra a Fernanda. Só que o Bila também não parece tão disposto assim a querer brigar, a querer arrumar confusão, a querer mostrar uma ou outra coisa contra a Fernanda. O Bila me parece, aliás, completamente já baqueado pelo que tá acontecendo no programa. Então, ele meio que não tá ligando muito para isso. Ele meio que não tá ligando pro que o Davi tem a falar sobre a Fernanda. Ele meio que não tá mais ligando para essas coisas. Então, acaba que não... Pra mim é perda de tempo. Foi uma conversa que não rendeu muita coisa. E aí, eu entendo que talvez o Davi tenha usado isso como uma estratégia para tentar botar a Fernanda no topo, no foco, para ver se o público elimina ela. Só que a história que ele usou da Fernanda, essa história que envolve aí o negócio da carta, essa história que envolve tudo que a gente já falou para vocês ao longo dessa semana, eu acho que isso não vai ser suficiente. As enquetes estão apontando que a Fernanda vai ser a eliminada de amanhã. O Votalhada está apontando aí na tela para vocês verem uma média de 55,87% dos votos para ser eliminada, enquanto a Giovana está com 34,84%. Mas, das informações que a gente está sabendo, informações de bastidor, informações de pessoas envolvidas na produção do programa, a coisa tá muito mais acirrada do que isso. Tem horas que a Giovana tá para sair, tem horas que inverte, vai a Fernanda. Então a coisa tá muito mais acirrada do que as enquetes e as pesquisas estão dizendo. Mais ou menos semelhante ao que aconteceu quando a Denisiane foi eliminada. As pesquisas apontavam de todas as formas que a Fernanda seria eliminada naquele paredão. Mas na prática nós vimos que não foi. Na prática, quem foi eliminado naquele paredão foi justamente a Denisiane. Ah, mas teve lá a história do Davi, dos limões. Teve, eu até entendo que os limões puderam ter algum peso ali. Aquela coisa lá da Denisiane contra o Davi também, porque a Denisiane não ia muito com a cara dele e tal. Mas o problema pra mim não foi só esse. Não foi só a torcida do Davi que eliminou a Denisiane. Teve muito mais coisas por trás aí que explicam o porquê que a Denisiane foi eliminada. Não foi só por causa do Davi. Eu acho que colocar tudo no crédito da torcida do Davi é dar muita força para algo que realmente não é tão grande assim. Porque aquilo não era sobre o Davi, aquele paredão, era sobre as duas. E no fim, a Fernanda continuou no jogo e a Denisiane foi eliminada. Eu não quero explicar isso única e exclusivamente pela ótica dos limões. Teve os limões, teve o seu peso? Teve, mas não foi só isso. Teve outras coisas por trás, teve outras movimentações por trás. A Fernanda tem uma torcida muito barulhenta nas redes sociais. Se vocês olharem lá na X.com, se vocês olharem no Instagram, vocês vão ver que ela tem uma torcida muito engajada. Talvez não seja tão numerosa quanto a torcida do Davi, mas é uma torcida que está ali disposta, sim, a passar 48 horas votando na Giovana, votando mesmo para ver se eles conseguem eliminar a Giovana. E se essas informações de bastidor se confirmarem amanhã à noite, talvez a gente descubra que a Fernanda tem uma torcida relativamente forte que pode garantir que ela chegue pelo menos ali no top 6. Não sei se depois do top 6 ela conseguiria passar.
Não sei, a gente teria que ver. Mas talvez a possibilidade da Fernanda permanecer nesse jogo acabe sim se concretizando amanhã. Posso realmente estar muito errado aqui, mas eu acho que a Fernanda vai permanecer nesse jogo e a Giovanna será eliminada. Nas redes sociais, se vocês forem dar uma olhadinha nos mutirões, vocês vão ver que os mutirões de Fora Giovanna, promovidos pela Fernanda, estão muito mais fortes do que os mutirões de Fora Fernanda promovidos pelas demais torcidas. Então a torcida da Fernanda está muito mais empenhada. Esse é o desenho que eu venho mostrando para vocês. Pode ser que isso mude, pode ser que as pesquisas se confirmem e a Fernanda seja eliminada? Pode. Mas eu ainda coloco isso na dúvida. E o fato do Davi ter conversado com o Bila hoje, tentando colocar o Bila contra a Fernanda, e a Fernanda falando pro Bila que a história que o Davi tá colocando ali não tem o menor sentido, talvez isso também tenha algum peso, porque a história que a Fernanda tá contando pra ele é aquela história do Sincerão, é aquela história lá daquela conversa que eles tiveram na terça-feira, e é uma história que pra mim não faz também muito sentido. Eu falei pra vocês nos outros vídeos. Isso talvez tenha algum peso ali, sim. Isso talvez seja uma amostra, alguma coisa de que a Fernanda talvez tenha alguma razão nessa história. Não sou eu que vou julgar, é o público que vai julgar. Mas não tem como a gente não levar em consideração que o Davi tá buscando essa narrativa agora nas vésperas da votação, na véspera da festa, para ver se consegue atrair a atenção do povo, justamente para ver se ele consegue o efeito de eliminar a Fernanda, mas talvez ele consiga o efeito contrário. A gente vai descobrir isso amanhã. Porque o paredão que a Bia queria realmente veio. Ela queria um paredão com a Giovanna, porque ela sempre considerou a Giovanna uma planta e que é uma candidata muito mais forte de se bater do que a Fernanda, que ela considera que seria uma candidata mais difícil. Então ela decidiu que ela queria ir para o paredão com a Plantana. E no fim, acabou acontecendo. Acabou, ainda que por meios diferentes. Eu disse para vocês que esse paredão em específico, a ordem dos fatores alteraria o produto final. Poderia dar um paredão de 3 fadas, por exemplo, se a Isabelle tivesse dado um voto diferente ali no confessionário. Agora, saber quem tem mais força ou vai ser a Fernanda ou vai ser a Giovanna, é o que a gente tá doido para descobrir, porque o paredão vai ser entre elas, vai ser entre as duas. E se a Fernanda ficar, isso vai dar uma mexida nas coisas, vai fazer com que as fadas passem a temê-la também, por acharem que ela é forte. Agora, se a Fernanda sair, é o esperado, é o mais do mesmo, é aquilo que a gente já sabe. Agora, pelo menos uma coisa a Bia entendeu, né? Ela disse que se voltar do paredão depois de tudo o que a Fernanda fez, ela já não vai mais ter dúvida alguma sobre quem são os favoritos do programa. Quem falou isso, desculpa, foi o Bila, tá? É porque eu dei uma confundida aqui. O Bila mesmo já tava falando ali pra Giovanna que ele vai entender isso e que ele não vai mais questionar, ele não vai mais ficar nessa coisa de achar que eles podem ser os favoritos. Que se a Bia voltar depois de tudo que ela fez, aí sim a Bia é a favorita e acabou, não tem mais o que discutir. Eu acho que vai ser ótimo, inclusive, porque isso acaba com aquele discurso de coach que o Bila tem. Eu acho que isso dá uma mexida nele também, ele vai meio que desinflar. E ele vai entender que no jogo dele já não vai acontecer mais do jeito que ele estava esperando. No geral, nem a Plantana, nem a Fernanda estão tão seguras, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, de que elas vão permanecer no BBB 24. Me parece que elas estão, sim, muito apreensivas de que elas podem ir embora. E aí, depois da formação do paredão de ontem à noite, vocês sabem que aquilo foi bem uma surpresa, aquela coisa sem avisar, foi chato até, de ver algumas pessoas ali querendo aparecer demais, como a Bia, como a Alane, a Bia, porque tava de meia, e como se a informação dela estar de meia mexesse com alguma coisa, porque a Alane tava com uma toalha, a Alane apareceu mais do que ela, enfim, coisa chata. Não tem como a gente não dizer que é chato, a Bia sempre gosta de aparecer mais do que os outros. E aí, depois que passou tudo isso, a Giovanna foi conversar com o Bila.
E aí, nessa conversa com o Bila, ela tava dizendo agora que ele só tem 2 dias para se despedir. Ele jogou um chaveco para cima da moça, né? E aí ela começou a rir da cara dele e disse que ele não desiste disso. E aí ele insistiu que ele queria beijar a Giovanna, só que ela negou um beijo dele. Mas ainda assim, ele ficou ali, ainda assim ele ficou tentando, jogando um chaveco pra cima dela. Mas vocês sabem, a Giovanna não vai cair tão fácil na do Bila. A Giovanna, ela tem uma certa maturidade que muitas meninas da idade dela basicamente não têm. Ela tem uma certa maturidade que eu não vejo nas meninas ali um pouquinho da idade dela. A própria Alane, por exemplo. A Alane tem 25 anos. A Giovanna tem 28, se eu não me engano. Ou ela fez 28 durante o BBB. Então, essa maturidade que ela tem com relação a essas coisas parece ser um pouquinho maior do que a da Alane, com uma idade muito próxima. A Alane ainda tá muito menininha, a Giovanna não. A Giovanna já tá aquela mulher mais adulta e já entende que realmente não dá pra dar tanta trela assim pra qualquer homem por aí. E aí, depois desse chaveco todo que ele jogou pra cima dela, ela riu da situação, todo mundo achou engraçado. Eles foram ali conversar sobre coisas que aconteceram entre eles. O Bila continuou chavecando ela, e aí ela resistiu, continuou ali dizendo que não pode. E aí ele admite pra ela que ele queria ficar com ela, que ele ficou muito triste porque magoou ela por causa do Michel, por causa que ele não soube separar as coisas. E aí, posteriormente, ele também admite que ele não ia mais insistir nela depois de tantas negativas, que ele ia seguir o caminho dele e ela ia seguir o caminho dela. Foi só isso de interessante o que aconteceu aí nessa conversa dos dois. A conversa dos dois se prolongou assim por várias horas por causa do monstro. O monstro acabou fazendo os dois ficarem unidos outra vez. E aí ele foi conversar com ela lá na academia, foram falar sobre o jogo, foram falar sobre o outro grupo. E aí o Bila disse que a Alane comemora as vitórias dela debochando de todo mundo. Aí o Bila disse que ele não comemoraria do mesmo jeito que as fadas fazem, porque na visão dele isso é um desrespeito. Mas ele ressalta que se fosse o Davi, talvez ele fizesse a mesma coisa, talvez ele comemorasse do mesmo jeito. Mas com relação às outras pessoas, ele não faria isso. E aí ele diz que a Alane, e não só ela, mas ele destaca bastante a Alane, que ela comemora as vitórias dela debochando e desrespeitando mesmo os colegas. Ele lembra, por exemplo, que ela cantou, tentaram me tirar, mas não conseguiram. Ele repete o que ela já tinha falado em outros paredões sobre a tentativa de tirarem ela. Ele diz que gosta dela, que aqui fora pretende conversar com ela e tal. E aí ele fala que a Bia também faz algo bem semelhante. Ele lembra que a Bia desrespeita os artistas, que ela pula em cima dos artistas, que ela derruba os artistas e os convidados da casa. E aí o Bila também fala que foi ele que alertou a Fernanda para não usar esse argumento aí da Bia, das meninas fazerem todo esse deboche em resposta aos argumentos que as meninas estavam fazendo contra a Fernanda. Aliás, aquela coisa que ele quis referir é sobre elas são jovens, são alegres e tal. Ele falou que não era para usar isso. Ele disse que era para deixar isso aí de lado, não é para ir para este lado. Aí a Giovanna começou a falar também sobre o grupo e ela disse sobre as atitudes que a Isabelle vem tendo nos últimos dias. Ela disse que nunca esperaria da Isabelle ver o que ela viu lá na quarta-feira. O Bila reclama que a Isabelle mudou muito desde que ela passou a andar com as fadas. E aí ele lembra que a Isabelle e a Alane ajudaram muito o Davi a pegar as roupas na piscina quando a Lady jogou, mas que a atitude delas em fazer isso acabou prejudicando toda a casa, porque o Davi lembrou de tirar o microfone. Só que as duas esqueceram de tirar o microfone e levaram as estalecadas, praticamente aumentando lá o vacilômetro que estava contando.
Aí a Plantana reclamou que a Isabelle se deixou levar pela má influência e que em outros tempos a Isabelle ficaria preocupada de mostrar um pouco que fosse do corpo dela, dos peitos dela, mas que ela aceitou muito fácil pular na piscina com os peitos de fora. Só que aí eu vou ter que fazer uma ressalva aqui. Foi um conselho do Gil, né? Isso tem um certo peso aí. Ela gosta muito do Gil, ela foi uma das que ficou mais empolgada com a visita do Gil. Então, se ela estava tão empolgada, ela quis seguir, ela estava nessa vibe aí. Aí o Bila disse que ele não sabia que elas pularam na piscina sem roupa. Ele sabia que os meninos tinham feito isso. E aí a Plantana diz que ela esperaria isso das outras meninas, mas nunca esperaria da Isabelle, porque ela disse que a Isabelle era toda recatada, que a Isabelle tinha vergonha de muita coisa do corpo dela aparecer. E que em outros tempos a Isabelle ficou preocupada porque a câmera pegou só uma pontinha do peito dela. Gente, vamos ser sinceros, a Isabelle é dançarina lá de Parintins. Ela é dançarina que mostra, inclusive, muito da sensualidade dela. Aonde é que tá essa coisa recatada que a Plantana diz que ela vê na Isabelle? Sinceramente, a única coisa que eu acho que a Isabelle ela é mais reservada. Mas é naquele sentido que a Fernanda já tinha falado outras vezes. Porque a Isabelle se sente deslocada dentro dessa casa. E que por ela se sentir deslocada ali, ela evita de fazer algumas coisas. Agora, no geral, eu não consigo achar, por exemplo, que a Isabelle seja essa coisa recatada toda. Porque ela dança em Parintins, ela faz dança sensual. Se você é uma pessoa muito recatada, se você tem medo de mostrar a sua sensualidade, tem medo de que o seu peito apareça, então você não deveria estar dançando de forma sensual ali dentro de um festival folclórico, né? Vamos ser sinceros. Então eu acho que é isso que a Giovanna meio que não compreendeu. E aí a conversa deles vai avançando ali. A Giovanna me parece que também é um pouquinho conservadora com relação a essas coisas. Parece assim que ou ela não consegue acreditar que outras pessoas tiveram a capacidade de repetir o que o Gil tinha feito, ou me parece um pouquinho de recalque, porque ela não teve a mesma coragem que a Isabelle teve de tirar pelo menos a parte de cima do biquíni e pular dentro da piscina. Isso nem apareceu na televisão, inclusive, nem apareceu os peitos das meninas, porque elas estavam segurando, não apareceu absolutamente nada delas. Mas parece que a Plantana ela tem um pouquinho desse recalque. Não sei, eu tô apontando aqui o que eu tô percebendo dela. Porque eu não vejo essa coisa recatada na Isabelle. Eu vejo que ela só é reservada. Mas que quando ela tá mais e mais livre, quando ela tá mais e mais ali enturmada, ela se solta muito mais. E se soltar faz parte disso. Além, obviamente, do Gil ter colocado este conselho. Isso tem um peso muito forte. E aí, depois dessa conversa toda do Bila com a Plantana, lá no quarto das fadas, a Bia estava conversando lá sobre a formação do paredão, sobre tudo isso. E aí ela se surpreendeu que os gnomos votaram na Alane. A Bia continua dizendo que ela achou muito estranha a atitude da Fernanda, que anteriormente elas nem se falavam, nem se olhavam na cara, e que agora a Fernanda tá querendo forçar uma simpatia, tá querendo ser educada com ela, sendo que a Fernanda nunca foi. Aí a Alane disse que durante a justificativa dela, ela esqueceu de falar esse argumento da simpatia e que ela só focou em falar sobre o jogo da Fernanda mesmo, das duas estarem em lados opostos, das duas já terem tido um embate maior antes, essas coisas. E aí o Matheus disse que quando ele foi justificar o voto dele, ele disse que ele já foi ali com essa intenção de que ele já foi pro paredão pelas mãos das duas, da Fernanda, da Pitel, que ele já teve condições, que ele já foi apontado por elas, então que ele estava votando na Fernanda apenas por uma questão de proteção. E aí a Bia estava contando que ela se surpreendeu
com o Tadeu dizer que a Alane era a segunda mais votada, só que a Alane não estava no paredão e que ela ia mandar alguém pro paredão. A Bia disse que jurava que os gnomos não votariam na Alane. E aí o Matheus lembra que enquanto tiver a Giovana nos gnomos, a Isabelle não vai votar nela. E a Bia complementa que hoje, depois de tudo que elas viram ali, elas percebem que a Giovana realmente provou que ela gosta mesmo da Isabelle, que ela tem um carinho pela Isabelle e que ela vai proteger a Isabelle também. Aí o Matheus lembra que eles não vão jogar voto fora nesse momento, igual aos gnomos, que igualmente não vão jogar voto fora. Então eles vão sempre focar no mesmo alvo. E aí a Alane, que depois critica o jeito sorrateiro, o jeito frio da Fernanda, diz que quer distância dela. A Bia diz que a Fernanda tá agindo por estratégia, porque ela vai parar ali para dar oi para uma pessoa que ela não tá falando direito e tal. Aí ela disse que a partir de agora ela ia reparar se a Fernanda vai parar de dar oi ou qualquer outro cumprimento para ela. Aí a Bia disse que a Fernanda não imaginava que ela fosse ao paredão, pelo menos nesse paredão. Só que aí eu vou ter que discordar da visão, porque a Fernanda sabia, a Pitel tinha contado para ela. Então pra Fernanda não foi nenhuma surpresa. Aí a Alane diz que se a Fernanda continuar ou parar de cumprimentá-la, ela vai continuar desconfiada do mesmo jeito das atitudes da Fernanda e que ela quer muita distância desse jeito sorrateiro e frio dela de lidar com essa situação. Aí ela diz que odeia as pessoas que subestimam a inteligência dela, que a Fernanda tá fazendo isso pra subestimar, porque a Fernanda tá achando que elas são burras e tal, e que só ela é inteligente, essa coisa toda. A Bia disse que agora ela ia reparar qualquer mudança no comportamento da Fernanda, que se a Fernanda parar de cumprimentar todo mundo ali do outro lado, das fadas e tal, é porque isso tudo é uma estratégia de jogo, não é aquela coisa de educação e tal. E eu vendo essa cena, eu fico pensando assim, vocês estão se pegando num detalhe que não faz diferença em absolutamente nada. A Fernanda, ela já deixou várias vezes claro que ela conversa ou não com as pessoas dependendo do humor dela. Se ela acordou bem um dia, ela fala de boa com todo mundo. Se ela acordou de mau humor, ela não quer conversar com ninguém. Então isso não tem a ver de ser jogo ou estratégia, como a Bia tá querendo colocar. Eu acho que falta ali para as duas, especialmente para a Bia, um pouquinho dessa malícia de começar a perceber que isso não faz a menor diferença. Você ser educado ou não com as pessoas não é uma estratégia de jogo. É só você ser mal educado, só isso. Mas falta um pouquinho dessa malícia na moça. Falta ela observar essas características. Falta ela dar uma prestada de atenção em como é que as coisas se encaminham dentro da casa. E aí depois teve uma conversa lá da Pitel com o Buda e a Fernanda, e onde o Buda disse que ele não imaginou que a Isabelle agora, nesse momento, pudesse votar junto com as fadas. Ele disse que, no entanto, isso fazia muito sentido, porque de uma certa forma a Alane acabou caindo no paredão, acabou tendo um poder ali no paredão e que ela puxou a Plantana neste momento e que só votaram nela porque a própria Plantana não queria votar no Davi. O plano era votarem no Davi. Aí a Pitel disse que se eles tivessem votado no Davi, era o Bila que estava no paredão. Ou o próprio Buda, inclusive, acredita que se eles tivessem votado no Davi, era ele que poderia estar no paredão e não o Bila. Aí a Pitel disse que para ela seria o Bila, por causa do que aconteceu no Sincerão, que o Davi ia usar isso agora contra o Bila. Aí a Pitel lembra que antes a Isabelle não votava junto com as fadas, mas que agora ela resolveu votar junto. Só que aí o Buda foi lá e deu um argumento bastante interessante. O Buda disse que antes era muito indiferente e irrelevante o voto da Isabelle. Agora, nesse momento, o voto dela faz muita diferença.
Aí a Fernanda disse que a Isabelle fez isso de propósito e lembra que a própria Isabelle disse que ela ia sozinha nesse jogo até onde desce e que depois ela ia fazer o movimento para se proteger. E foi exatamente isso que a Isabelle fez. Eu falei para vocês que havia uma possibilidade da Isabelle dispersar o voto. Mas, na prática, a Isabelle resolveu se proteger. O voto que ela deu na Fernanda ontem foi um voto de proteção a ela mesma. Ao mesmo tempo dela colar nas fadas e se proteger, ela também acaba evitando dela cair no paredão, né? Ainda tem gente que acha que a Isabelle tá sendo besta. A Isabelle não tá sendo besta. Só que a Isabelle não morre de amores pelas fadas. Já falei isso diversas vezes aqui também. Mas aí eles chegaram a essa conclusão. Que a Isabelle tá ali, de uma certa forma, se protegendo. A Fernanda, lá de madrugada, estava analisando o comportamento do pessoal das fadas. E aí ela falou que a Isabelle não tá no lugar certo. Aí a Fernanda diz que as fadas já nasceram fadas e que são pessoas que automaticamente colariam na escola, que são pessoas que seriam altamente amigas, populares na escola. Aí ela compara as fadas ao High School Musical, com o Alegrete sendo o cara bonitinho, com o Alegrete sendo o cara que namora a menina legal, e a Bia e a Alane são aquelas patricinhas ali, populares, que todo mundo quer estar perto. Aí depois ela diz que o Davi meio que destoou disso tudo, comparou o Davi com o Chris Rock, e que mesmo assim o Davi conseguiu chegar na galera, conseguiu se juntar ali na galera, conseguiu se integrar com a galera. E aí depois ela diz que os gnomos se juntaram por desespero, porque de fato é um desespero mesmo, é insegurança, é medo, e que entre eles e as fadas são o high society da casa. Aí o Buda falou para Fernanda que ele não conseguiria jogar com pessoas com quem ele tem um certo rancinho. Aí a Fernanda diz que na visão dela é isso que acontece com a Isabelle e que claramente a Isabelle não se encaixa nesse grupo, ela não se encaixa nas fadas. E aí a Pitel lembra que a Isabelle estava muito distante e que o pensamento dela provavelmente é aquele pensamento do tipo, o que eu tô fazendo com aquelas pessoas? Porque querendo ou não, a Isabelle é muito mais velha do que as meninas, e aquelas meninas são muito mais novas do que ela, e aquelas meninas têm uma visão de vida e de mundo completamente diferente da dela. Eu, sinceramente, diria, pessoalmente, que a Isabelle só tá junto ali das fadas por uma questão de conveniência mesmo. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que pensar. A conversa que a Fernanda teve com a Pitel, com o Buda, foi um pouquinho longa. Eu tô destacando algumas coisas principais aqui. Elas também lembraram que o Tadeu não deu chance para a Pitel se justificar. Aí a Pitel disse que se sentiu invisibilizada porque ela não pôde justificar o porquê que ela queria a Bia no paredão e tal. Enfim, mas que ela não quis interromper porque ela não quis ser uma Bia, que ela não quis agir de uma maneira completamente diferente. Ela não quis ser como a Bia de chamar a atenção e que ela não ia interromper o jogo lá do Tadeu de botar a Bia direto no paredão por causa da mira. Eu achei interessante na hora porque evitou aquela coisa toda. Inclusive eu falei na live que eu achei que a Pitel estava aliviada de não precisar ter que justificar usando a mesma coisa de sempre. Mas me parece que ela ficou sentida assim, que ela queria falar a mesma coisa de sempre. Muita gente na internet, inclusive, tá pedindo para que ela tenha a oportunidade de se justificar ali do porquê que ela tava mandando a Bia direto pro paredão. E aí depois eles foram analisar o comportamento do Davi. E aí a Fernanda disse que o Davi foi quem mais mudou ao longo desse jogo todo. Aí ela diz que foi quando ele se aproximou das fadas que as fadas brifaram ele e mudaram o comportamento e a postura dele. Que na metade do jogo era de um jeito e que depois que ele se aproximou das fadas, isso mudou. Ele passou a ser um outro jogador. Aí o Buda disse que ele saiu do eu sou homem
para eu sou um menino que saiu de uma postura ignorante, de uma postura de gritaria, para uma postura mais comedida, para uma postura mais cheia de classe, por assim dizer. Aí a Pitel diz que o Davi saiu do sou homem e que foi a Vanessa quem começou a narrativa de que o Davi era só um menino e que aqui fora ele, por ter 21 anos, ia aprender e tal. A Pitel acredita que o Davi mudou exatamente porque ele percebeu que ele podia jogar com a idade dele. Ele percebeu que a idade dele, a imaturidade dele, seria uma justificativa ideal para vários erros que ele tivesse lá dentro. Aí ela diz que quando uma pessoa se declara como homem, quando um adolescente se coloca como homem, ele é responsável pelas atitudes dele. E que quando o Davi se coloca como um menino, quando ele deixa esse discurso de eu sou homem para trás, ele faz isso visando conseguir espaço e que a idade dele ajuda, porque todos os erros podem ser justificados com a imaturidade dele. E eu diria, inclusive, que esse é um dos privilégios de ser homem na nossa sociedade, como a gente conhece. Às vezes, a própria sociedade passa pano demais nos erros dos homens, especialmente os mais novos. Mas eu só acho que o Davi mudou não do eu sou homem e passou pro menino. Eu vejo que o Davi mudou o jogo dele porque ele entendeu que ele não podia ser aquele cara arrogante dos primeiros dias. Aquele mesmo cara que disse pro Nizam que ele ia pro paredão e que ele ia voltar, sem nenhuma base para isso. Inclusive, naquela época eu critiquei. Eu falei, como é que o Davi pode falar que ele vai voltar se ele não tem uma base para dizer isso? Porque aí fica arrogante mesmo. E foi o que aconteceu. Isso eu acho que foi uma das grandes mudanças no Davi ao longo desse jogo. Isso pode ser visto tanto como um amadurecimento, como uma estratégia de jogo. Eu acho que acaba sendo um amadurecimento, porque, de uma certa forma, ele mudou, ele ficou mais comedido, ele briga. Sim, eu não tô dizendo que ele não briga, mas ele já diminuiu mais aquele peso que ele tinha nas palavras dos primeiros dias, e que isso faz uma diferença nesse momento do jogo. O Davi não é besta, então ele mudou bastante. Aí depois a Fernanda disse que para ela não tem como ela se contentar agora e entregar os pontos, porque dizem lá dentro que já tem um campeão para esse jogo. Aí a Pitel diz que para tudo que ela faz, para tudo que ela defende, ela prefere ver os dois lados para só depois ela tomar qualquer tipo de decisão. E aí a Fernanda diz que ali dentro do BBB, como eles estão vivendo, as fadas não convenceram ela de que elas são as campeãs, de que eles são os campeões desse jogo, de que eles são os mais queridos do que ela pelo público, que as fadas são as mais inteligentes do que ela nesse jogo, que as fadas estão mais à frente do que ela nesse jogo. Ela disse que isso não ficou... As fadas não conseguem convencê-la de que ela realmente não tem chance. E aí ela disse que enquanto isso não acontecer, ela não vai se convencer de que ela já perdeu. Ela não vai acreditar que ela não tem mais chances nesse jogo. Ela vai dizer, eu tenho chance sim, eu tô aqui ainda dentro desse jogo. Não consigo achar que eles já são os campeões, única e exclusivamente porque eles voltaram dos paredões. Eu até entendo a Fernanda, às vezes, porque ela usa esse discurso de coach todo, e no fim ela acaba se dando mal por causa disso, mas para ela é o parâmetro que ela tem, é a única métrica que ela pode usar como uma resposta. Ah, votou pelo público, tá, não quer dizer nada. Pelo menos na cabeça dela é isso que ela coloca. Eu acho que a Fernanda vai ter que entender muita coisa quando ela sair do BBB, vai ter que fazer muita terapia, vai ter que compreender aí que o mundo não é aquele mindset de que você tem que pensar que as coisas vão ser melhores e que só a força do pensamento vai mudar as coisas, porque não vai, né? Vamos ser sinceros, não vai. Eu acho que isso vai ser uma grande diferença que a Fernanda vai ter que lidar quando ela sair do BBB. Se ela sair amanhã, eu até aconselho que ela procure logo um especialista nos próximos dias. E se ela for sair lá na frente,
depois que passar a euforia do BBB, melhor ela procurar um tratamento também, porque a mente dela, me parece, precisa de muito esclarecimento. Aí hoje de manhã, o Matheus relembra que ele foi criticado pelas meninas lá dos gnomos, de que ele passava a mão na cabeça do Davi. Aí ele diz que ele não fazia isso e que isso não fazia sequer sentido. Além dele dizer que naquela briga ele ficou pé da vida, porque ele já tava com isso aqui pela garganta, ele não aguentava mais, ele tinha que falar que ele não era o pai do Davi, que ele não era responsável pelas atitudes do Davi. E foi por isso que ele ficou chateado naquela briga toda. Aí a Bia diz que o outro lado do grupo, lá da casa, só sabe usar o mesmo argumento todo o tempo, e que todo o tempo é sempre a mesma coisa, que todo o tempo estão falando da alegria dela, que ela incomoda, que ela derruba artista, essas coisas aí. Só que aí as fadas não se olham no espelho, porque também é sempre a mesma coisa. Não tem nada de diferente que eles apontem do outro lado, é sempre a mesma coisa. Ah, o outro lado é falso, o outro lado se juntou por conveniência, é só a gente aqui que é amizade de verdade. É a mesma coisa, chata de sempre. Chatérrimo isso. Mas a Bia parece que não se percebe, não se olha no espelho. E aí, a Bia quis saber da Alane se a Fernanda deu bom dia pra ela. Aí a Alane contou que sim, a Fernanda deu bom dia pra ela. A Alane contou a história toda de que ela estava escovando os dentes no banheiro quando a Fernanda passou, deu bom dia pra ela e ela respondeu com um bom dia. Aí a Bia disse que a Fernanda passou por ela e não deu bom dia pra ela. Aí a Alane disse que deu um bom dia sim pra Fernanda, mas que também a Fernanda deu um bom dia pra ela, votou nela, uma votou na outra, sendo que pra mim um bom dia e ser votado não tem nada a ver uma coisa com a outra. As meninas estão enxergando coisas demais aonde não existe, mas a Bia quis saber isso porque ela tá querendo entender se isso é uma estratégia de jogo da Fernanda. Eu acho que ela vai quebrar a cara, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, lá nas compras do VIP, o Buda disse que as meninas das fadas sabem muito bem como o BBB funciona e que elas pensam no VT, que elas pensam na produção que elas têm que fazer ali para aparecerem mais. Ele disse que as meninas se acordaram, se arrumaram, botaram uma roupa toda produzida, ajeitaram o cabelo, porque sabiam que elas iam ter um VT na compra da xepa e que elas iam usar isso a favor delas. Aí a Fernanda diz que não tem nada de errado com isso, inclusive, e o Buda concorda que as meninas souberam e aprenderam a usar essa ferramenta que o jogo permite para elas aparecerem e que elas entenderam isso muito bem. Aí a Pitel, inclusive, fala que ela deveria ter pensado um pouquinho mais nisso, que ela deveria ter feito uma pequena produção, que ela deveria fazer esse teatrinho, para ela também aparecer no VT, para ela também ali ter o espacinho dela na edição final do programa. Só que eu acho que isso tampouco apareceria, mas enfim, a Pitel também poderia ter acordado antes para esse jogo, né? Entendido antes que o público gosta dessa coisa de VT. E aí vocês veem como a Bia lá no fundo da imagem foi de fato pensada para aparecer. Ela botou aquela roupa toda brilhosa, botou uma bota, só para aparecer no VT da xepa, enquanto a Giovana estava cumprindo o castigo do monstro. E aí a Pitel tava ali conversando com o Buda depois das compras, enquanto a Bia tava cantando. Em outro momento tá escrito. E aí ela falou pro Buda que a Pitel, que a Bia canta toda hora essa música, tá escrito, pra alfinetar todo mundo ali, pra chamar a atenção e pra forçar uma barra de que essa música é a trilha sonora do enredo dela ali dentro do BBB, que aquilo ali é feito pra ela. Aí o Buda disse que se eles não tivessem lá fora, a Bia não teria cantado essa música, não teria feito isso de uma maneira como ela fez, chamando a atenção e gritando. Aí a Pitel diz que é assim que a Bia tenta convencer que essa música que ela tá cantando é de coração,
que isso tudo vem do coração, mas na verdade não é do coração, é apenas para aparecer. Aí o Buda disse então para Pitel que ele não queria mais render assunto, não queria mais falar desse assunto ali, justamente para as coisas não saírem do ponto. Aí ele falou, não vamos mais render isso aqui. Aí depois ele perguntou para Pitel se ela estava com medo da Fernanda ser eliminada. Aí a Pitel disse que no pior dos cenários, as duas vão chegar no top 6, no top 7, mas no pior dos cenários, aliás, no melhor dos cenários, elas vão chegar no top 5. Mas que para isso, elas precisariam derrubar uma das pontas do outro lado. Só que as pontas do outro lado não estão indo para o paredão. Aí a Pitel disse que nesse paredão, a Giovanna poderia passar ilesa, porque esse paredão pode ser entre a Bia e a Fernanda. E aí ela disse que que a Giovanna passou boa parte do jogo se escondendo e que, na visão dela, a Fernanda acrescenta muito mais no jogo do que a Plantana. E sim, é verdade, a Giovanna, ela se escondeu, boa parte, obviamente, por causa do pezinho dela que quebrou no terceiro dia do BBB. Mas não é só por isso que ela ficou escondida. A gente viu que a Giovanna só começou a aparecer depois que ela tirou o pezinho lá da bota. Mas não foi só por isso. Ela começou a aparecer também por causa do Bila. Começou a aparecer ali por causa dos embates que ela estava tendo com o Bila. Começou a aparecer ali também porque as meninas começaram a ver que ela era um problema e ela começou a ganhar provas. Então, isso deu uma visibilidade maior para Giovanna. Só que relevância dentro do jogo, de fato, ela não tem. A Fernanda acrescenta muito mais nesse jogo, bem mais do que a Giovanna. Então não tem realmente muito o que comparar aí entre as duas. Mas a Pitel também levou em consideração que as torcidas sim podem se unir para tentar tirar a Giovanna e deixar a Fernanda. E que isso eles só teriam que descobrir mesmo quando acontecesse. E aí lá durante o almoço que eles estavam tendo na xepa, a Plantana começou a chorar, a Plantana estava dizendo que ela estava muito cansada por causa desse jogo. Aí o Buda foi lá, consolou ela. Aí ela disse que ela tá mentalmente cansada, que ela não aguenta mais, que tá difícil para ela lidar com essa situação de jogo e tal, que ela realmente não estava conseguindo mais. E aí depois desse chororô todo aí, foi lá a Fernanda no quarto dos gnomos, conversando com a Pitel. Aí a Fernanda disse que para ela esse paredão é muito injusto, que ela disse que ela preferia tirar a prova real nesse paredão, indo contra a Bia, contra a Alane. Inclusive ela falou que seria um paredão bem icônico, porque de fato ela tem problemas com as duas meninas e ela não tem problema com a Giovanna. Ela disse que se ela sair, ela queria sair contra duas pessoas com quem ela efetivamente teve problemas e não com uma menina que nunca fez nada pra ela e que inclusive tá do mesmo lado dela. Aí a Fernanda diz que ela não quer medir forças com a Giovanna e que isso é muito injusto nesse momento. Aí a Pitel disse que, muito provavelmente, a Plantana vai sair ilesa desse paredão, porque o embate aqui fora estaria acontecendo entre a Bia e a Fernanda. Só que aí ela pontua que as torcidas, sim, podem se unir e se juntarem para tirarem a Giovanna. Só que aí ela disse que isso seria uma outra história que eles teriam que ver, né? Uma outra história que não tem como eles preverem nesse momento. Aí teve um outro momento da tarde que o Davi chamou a Isabelle para conversar sobre o Matheus. É o mais do mesmo, aquela conversa que ele queria dar opinião sobre o relacionamento dela com o Matheus. Aí ela disse que ela gosta do Matheus e tal, que ela acha o Matheus interessante, mas que ela não tá muito afim mesmo do Matheus, nesse sentido mais romântico, aquele sentido mais quente da coisa, e que ela realmente tá se questionando sobre isso, de tanto falarem e tal, tipo... Ela disse que não tem chance dela se envolver com o Matheus nesse momento, ou pelo menos ela não quer se envolver com o Matheus dentro da casa. E aí o Davi foi atrás do Bila, chamou ele para conversar. Esse foi o ponto mais alto do dia.
O Bila foi lá pro quarto das fadas, pediu desculpas pro Davi sobre a atitude dele no Sincerão. Ele disse que estava muito envergonhado pelo que ele fez no Sincerão. Aí o Davi desculpou ele, mas disse que o que pegou ele foi o que aconteceu com a Fernanda, foi o que aconteceu naquela história lá do Marcos. Aí o Davi usou como exemplo para ele que não encaixava uma pessoa brigar com a outra, aí depois querer que essa pessoa jogue junto, e aí essa pessoa joga junto, e aí depois você dizer que quer essa pessoa fora da casa, e que na visão dele a atitude da Fernanda com relação a ele é muita falsidade. Ele repetiu toda aquela história do Sincerão. A Isabelle estava lá meio que para evitar um confronto maior entre eles. E aí ele disse que a Fernanda disse que ia deixar para o público julgar a história lá do Marcos, a história lá do Bila ter traído ou não ela, que isso ia ficar para o público porque ela não queria brigar com ninguém. E aí o Bila pediu pro Davi que não chame mais ele depois do Sincerão para conversar, porque ele não tá adaptado a essa situação de ficar apontando as pessoas, porque para ele isso é uma situação de estresse e é muito difícil para ele controlar isso. E aí o Davi repete que ele contou toda a história da votação do Marcos, como isso tinha sido. E aí ele mesmo diz que a Fernanda sabia dessa história toda. E aí ele disse que o que pegou ele nessa conversa foi justamente a Fernanda ter dito que a Lady tinha sido eliminada e que o julgamento da Lady tinha sido ali naquele momento, e que ele tá observando toda essa situação com o Bila, e que se o Brasil viu tudo, então a Fernanda disse que o Brasil vai julgar o Bila e que ela apenas estava esperando por isso. Aí ele repetiu que a Fernanda passou o dia falando ali que ela vai no raio-x e que ela fala que tá esperando o julgamento do Bila e tal, e que ele parou para analisar essa situação como um todo, e que essa situação deixou ele bastante intrigado, que ela dorme com o Bila no mesmo quarto, que vai pra academia com o Bila, que eles dançam juntos nas festas, que eles estão sempre conversando na maior intimidade, mas que a pessoa vive com a outra, brinca e tal, e tá esperando o julgamento do público pra quê, então? Aí ele falou que na cabeça dele não tem como ele achar isso diferente, porque na cabeça dele isso é falsidade. E aí ele fala, por mais que seja o meu adversário no jogo, essa é uma informação e eu vou jogar com essa informação. E aí o Bila disse pra ele que não, que tava tudo bem, que ele não queria mais brigar com ninguém, que ele já tem 30 anos, que ele sabe separar as coisas, que ele sabe que a Fernanda é desse jeito mesmo, que a Fernanda às vezes está chateada, que a Fernanda às vezes está de boa, que às vezes não está, que ele entende esse lado da Fernanda, até porque ela própria já tinha falado isso pra ele, que ela só não falou dessa coisa do raio-x, de dizer que tá esperando sobre o julgamento dele pelo público, que ele ficou surpreso em descobrir essa informação, mas que ele tá agora numa fase do jogo que ele não quer mais brigar com ninguém, que ele já tá achando chato ter que apontar as pessoas no Sincerão, que ele tá achando chato ter que falar mal de alguém, então que ele chegou num ponto ali que ele não quer mais saber de nada, que ele torce pelo Davi aqui fora, que aqui fora eles vão conversar melhor, que aqui fora eles vão acabar se falando, que aqui fora eles podem até ser amigos aqui fora, mas no fundo mesmo, o Bila só não quis mesmo levar adiante essa história por uma razão. O Bila sabe que ele vai cair no paredão. Pode ser que ele não caia nesse próximo, mas que ele vai cair nos próximos paredões. Ele já tá cansado. Como ele mesmo falou pra Giovanna no Castigo do Monstro, que se a Bia voltar do paredão, ele já vai entender que de fato já existe um lado favorito da casa, que ele não ia mais brigar com isso. No fundo ele já sabe que não tem muito mais o que fazer. Então, pra que eu vou brigar se eu sei que eu não tenho mais nada o que fazer aqui? Vou só cumprir tabela. E é basicamente isso que ele fez ali com o Davi. Os dois terminaram a conversa de uma forma até amigável, né? Deram um abraço ali. Ele deu um abraço no Davi, depois ele deu um abraço na Isabelle. E aí depois ele repassou essa conversa ali pro pessoal dos gnomos. Isso eu vou te contar no próximo vídeo, que vai sair mais tarde da noite. Mas no fundo, o Davi tentou de todas as formas
colocar o Bila contra a Fernanda. Só que o Bila não tá disposto a isso. O Bila não quer mais. A própria Fernanda também não quer mais. E essa história do julgamento, a Fernanda já vem falando isso há muito tempo também. Ela mesmo falou e repetiu isso pro Bila na conversa que ele repassou pra ela. Que ela falou, eu sempre falo mesmo, se você fez alguma coisa de ruim pra mim, se você fez alguma coisa que você se arrepende, o público vai decidir se você fica, se você sai, não sou eu que vou fazer isso, porque eu não quero brigar com você, não quero brigar com ninguém. Isso eu vou te contar melhor no próximo vídeo. Mas a Fernanda e o Bila não estão mais dispostos a dar tanto espaço pro Davi. Mas o Davi disse que ele quer continuar usando essa informação. Por isso que eu acho que é um dos maiores erros do Davi usar essa informação para tentar influenciar o paredão, como se isso fosse uma grande descoberta, quando na verdade não é uma descoberta. E isso pode inclusive favorecer a Fernanda, porque como não é uma grande coisa, e ela acabou de deixar isso claro, que ela sempre falou sobre isso com o Bila e com todo mundo ali no quarto, o Davi meio que soa desesperado em usar essa informação. Isso pode realmente ter um peso ali. Qual peso vai ter, nós vamos descobrir amanhã. Por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que esse paredão tá bastante acirrado entre a Giovana e a Fernanda. Qual das duas vai ficar? Amanhã a gente vai ter que descobrir. Mas eu acho que podemos sim ter uma surpresa aí e podemos ver a Fernanda permanecer nesse jogo e a Giovana ser eliminada. Pode ser, viu? Nada é impossível ainda. As coisas podem mudar. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.